Oi, gente, bom dia. Tudo em paz? Mais uma sexta-feira que nós estamos aqui reunidos para a realização do estudo Pão Nosso. Nós vamos dar início a esse estudo. Eu gostaria de saber, já que a Tamires chegou aí, se ela está me ouvindo, se o som está audível, se a gente está com o som numa altura audível para vocês que estão aí. Me dá um retorno, tá bom, Tamires? Me avisando se o som está bom. Bem, tá ótimo. Então tá, obrigada. A gente vai hoje fazer então o estudo do capítulo 10 do livro Pão Nosso, da coleção Fonte Viva, do benfeitor Emmanuel. E desde já queria agradecer a companhia de todos vocês. Nós chegamos ao décimo encontro do estudo dessa obra que eu imaginei que a gente fosse estudar de maneira presencial lá no Irmã Sheila, mas em decorrência de todas as circunstâncias, de todos os episódios que nós temos atravessado nesse momento, né, de aprendizado, esse momento tão desafiador da pandemia, nós decidimos então fazer o estudo aqui pelas ferramentas que Deus nos possibilitou para a realização desse trabalho. Eu fico muito feliz de estar aqui toda sexta-feira, e quando eu não estou, eu tenho os amigos queridos que fazem parte desse grupo de estudo e que colaboram com o nosso estudo da obra do Emmanuel. Então, hoje a gente vai estudar o capítulo 10. Eu estou muito feliz porque é o 10º episódio, né? É a 10ª edição do estudo do livro Pão Nosso. Antes de começar, então, a gente vai fazer uma prece inicial, rogar a Deus as bênçãos e as suas luzes para as nossas tarefas cotidianas do dia a dia e para esse momento em especial, tá bom? Então, vamos, se desejarem, fechar os olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, rogar a Jesus e a Maria de Nazaré, aos espíritos bondosos que fazem o Centro Espírita Irmã Sheila, todos os nossos amigos invisíveis que querem o nosso bem e a nossa harmonia. Rogar a eles que derramem sobre a humanidade inteira e sobre nós as suas luzes, a sua paz e as suas bênçãos. Rogar a Jesus, o amigo dileto de nossas almas, que nos inspire, que nos ampare e que nos guarde para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia. Todo mundo que está chegando aí, muito obrigada pela companhia. Antes de a gente começar o estudo do capítulo 10, eu gostaria de convidá-los a todos a participarem hoje pelo Facebook do Centro Espírita Chico Xavier, lá de Esperantina, participarem da palestra que vai acontecer às 19 horas no Facebook daquela casa, sobre o tema Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É uma palestra que eu estou organizando há alguns dias, com muito carinho, e é uma reflexão que eu gostaria muito de realizar com vocês. E amanhã a gente tem a palestra magna do seminário Saúde e Espiritualidade, que nós estamos realizando durante todo o mês de julho. Amanhã a palestra magna é com a doutora Kátia Marabuco. Ela vai falar sobre tempo, espaço e medicina. E nós estaremos ao vivo pelo Facebook, eu, ela e possivelmente a Cacilda, né, por um recurso tecnológico que permite que nós estejamos online ao mesmo tempo, todas juntas no mesmo espaço, e ela vai realizar, né, a discussão desse tema, que é muito pertinente ao momento que nós estamos vivendo. Então, apareçam hoje lá na palestra do Chico Xavier e amanhã na palestra do Irmã Sheila, tá bom? Tá aí o convite. A Tamires disse que eu sempre tiro os óculos, né, Tamires? Eu vou ter que tirar, porque eu não consigo ler de óculos, porque meu óculos é para longe. Oi, George, bom dia. Bom dia, Sabrina. Bom dia. Acho que eu vi a Mirella aí, o Joaquim também. A Tamires já tá por aí. Muito bem. Olha, gente, o capítulo 10
desse livro abençoado, né, desse livro maravilhoso. O capítulo 10 tem um título que faz referência a uma das cartas de Paulo, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. O título da mensagem de hoje é Sentimentos Fraternos. E se você tem o livro Pão Nosso, você pode acompanhar. Se tem alguém aí chegando pela primeira vez, está vindo pela primeira vez, está acompanhando o estudo pela primeira vez, esse é o segundo livro da coleção Fonte Viva, que se compõe de 5 livros que estudam passagens do Evangelho de Jesus, do Novo Testamento. O primeiro é Caminho, Verdade e Vida, o segundo é Pão Nosso, o terceiro é o Vinha de Luz, o quarto é Fonte Viva e o quinto é Ceifa de Luz. São 5 livros que vale a pena ter em casa e você pode fazer download gratuitamente aí na internet. Vale a pena ter em casa porque são livros que você pode acompanhar o estudo, utilizar como um recurso a mais para o estudo do Evangelho, que não é só um livro sagrado, é um roteiro iluminador da nossa caminhada evolutiva. Então, vale a pena ter os livros em casa, vale a pena estudar. A gente começou pelo segundo livro, que é o livro Pão Nosso, por uma razão muito simples. Ele é um dos livros mais conhecidos dessa coleção. É o mais costumeiramente utilizado para leituras de mensagem na abertura de palestras, de evangelhos, então a gente resolveu começar por ele. Mas eu espero em Deus que a gente consiga fazer toda a coleção e aí a gente retorna para Caminho, Verdade e Vida quando concluir esse aqui, tá bom? Então, olha só, eu gostaria de fazer algumas observações antes, eu até anotei aqui para eu não esquecer, né? Eu tenho meu caderninho de notas, eu anotei aqui para eu não esquecer. Eu preciso fazer algumas observações com relação a essa mensagem do benfeitor Emmanuel, né? O grande mentor do Chico Xavier, que todos nós conhecemos pela sua disciplina, pela sua rigidez, né? Muitas vezes com relação ao trabalho mediúnico do maravilhoso Chico Xavier. Pois bem, aqui a gente tem um versículo, que é o versículo 9, do capítulo 4, da primeira carta aos Tessalonicenses. E aqui a gente precisa compreender uma coisa. As cartas de Paulo, elas funcionavam como uma espécie de manual. Ele escrevia para as igrejas, que na época não eram chamadas de igreja, mas eram chamadas de comunidades cristãs. Ele escrevia para as comunidades cristãs que ele fundou, que ele, o apóstolo Paulo, fundou nas suas caminhadas, na sua peregrinação por Roma, pela Grécia, por toda aquela região, Macedônia. Ele fundava as comunidades cristãs e como ele não podia estar em todos os lugares, quando essas comunidades começavam a passar por dificuldades, começavam a passar por tribulações, quando elas atravessavam momentos de dúvida, quando elas passavam por momentos de crises, ele escrevia para essas comunidades, dando conselhos, apontando caminhos e fazendo esclarecimentos. Então, as suas cartas, elas serviam como instrumentos de orientação para o trabalho cristão, para o trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus. E é bom que se entenda isso. As cartas de Paulo são ricos materiais de instrução para o trabalho cristão. Então, quem deseja realmente servir ao Cristo, precisa dar uma olhadinha nas cartas de Paulo. Precisa dar uma olhada nas suas epístolas e observar como ele orientava, o modo como ele orientava as comunidades cristãs. Pois bem, essa carta especialmente foi escrita para os Tessalonicenses. E aqui a gente tem algumas curiosidades a respeito dessa carta. Primeiro, por ser a primeira carta de Paulo, né, que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses com o apoio de Silas e de Timóteo, ele redige as cartas aos cristãos de Tessalônia, e Tessalônia era uma cidade, na época, pertencente à Macedônia,
Lá na época do Império Romano, uma cidade grega que, de acordo com os estudiosos, era uma cidade que vivia com uma frouxidão moral muito grande, especialmente no que diz respeito às condutas sexuais. Tratava-se de uma cidade portuária, rica, em que a maior parte da sua população vivia única e exclusivamente para o gozo do corpo físico. Alguns teólogos, especialmente os mais eruditos, dizem que essa é a segunda epístola escrita por Paulo, que a primeira foi escrita aos Gálatas, e logo depois ele escreveu aos Tessalonicenses. Então aqui a gente tem a primeira carta de Paulo, escrita aos Tessalonicenses. Como o sentimento predominante na cidade de Tessalônia, não vou nem falar sentimento, mas o que predominava na cidade de Tessalônia era o apego excessivo ao prazer físico. A maior parte dos seus habitantes viviam ligados, muito estreitamente ligados aos prazeres, às sensações da matéria. Compreende-se por que Paulo escreveu uma carta aos Tessalonicenses, convocando todos eles aos sentimentos fraternos. Aqui a gente compreende. Essa convocação, ela ultrapassa, como está escrito aqui no texto, os limites da vida em sociedade e se estende de um modo particular àquela comunidade cristã fundada em Tessalônia, por ele, Paulo. E aqui o apóstolo diz assim: quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Ele está falando de caridade fraternal, está falando de que quanto a isso ele não precisaria instruir ninguém, porque o sentimento que deveria predominar entre nós, seres humanos, e na época, entre eles, os tessalonicenses, deveria ser o amor fraternal ensinado por Jesus, do amai-vos uns aos outros. Isso aqui é o versículo do capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Pois muito bem, comenta o benfeitor Emmanuel. Olha só: forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo é o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. E aqui é bom parar. Aqui é bom parar porque aqui tem uma coisa muito importante que o Emmanuel apresenta. Ele vai comentar o versículo da carta de Paulo, que ele intitula Sentimentos Fraternos. Ele vai comentar dizendo que há um elemento que desorganiza a nossa contribuição, a contribuição humana na construção do edifício do cristianismo. Tem um elemento que atrapalha a caminhada do cristianismo, né? Tem aí um elemento que se torna uma pedra, um calcanhar de Aquiles. Tem um elemento aí que é um estorvo na caminhada do cristianismo. Esse elemento é de origem humana. Que elemento é esse? O impulso sectário, que atormenta enormes fileiras dos seguidores do cristianismo. E aqui é bom parar, porque o que é sectarismo? Ele está dizendo que é o sentimento, que é esse sentimento de sectarismo, que é o sectarismo que atrapalha a caminhada do cristianismo e que nós ainda não aprendemos a nos amar fraternalmente, ainda não aprendemos a nos amar verdadeiramente como Cristo ensinou, amando-nos uns aos outros, porque nessa caminhada do cristianismo nós trouxemos para as nossas vidas, para a nossa vivência, o sectarismo. O que é o sectarismo? O sectarismo é uma palavra que vem do latim sectário, que significa, num sentido mais estrito, significa aquela pessoa que segue uma determinada seita. Sectarismo, então, o sectário seria aquela pessoa que segue uma seita, no sentido estrito. Mas no sentido mais amplo,
Sectarismo pode denotar, pode significar zelo ou apelo exagerado a um ponto de vista, a uma ideia. E aí, nesse sentido, a gente tem no sectarismo a intolerância e a intransigência. Característicos ou características, tanto a intolerância quanto a intransigência, características daquele que defende, né, de maneira excessiva um ponto de vista, uma opinião, se tornando, portanto, intolerante. Então, o Emmanuel está nos dizendo que a gente precisava tomar muito cuidado, e é que ele tá aconselhando os tessalonicenses, tomem muito cuidado com a opinião. Por quê? Porque como eles viviam em Tessalônia, uma cidade riquíssima, portuária, e as pessoas que iam chegando à comunidade cristã em busca de conhecer o cristianismo, em busca de conhecer, de buscar, de receber ali algum consolo, essas pessoas chegavam lá com suas opiniões, com suas ideias muito rígidas com relação à conduta moral frouxa em que elas viviam naquela comunidade. Então, muitos queriam adaptar o evangelho de Jesus ao seu bel prazer. E aí iniciavam-se os conflitos, as discussões e as divergências. Porque quando a gente começa a endurecer diante de uma opinião formada, nós estamos nos tornando sectários. Porque nós necessitamos da flexibilidade até para discutir. Até para fazer com que alguém mude de ideia, eu preciso ser flexível. Nós não podemos ser como um carvalho que se mantém rigidamente em pé e quando tomba, tomba de uma vez. Nós precisamos ser como o bambu, que se movimenta ao sabor do vento, vai se adaptando às circunstâncias. Isso não quer dizer conivência. Não é conivência. É ter sabedoria para ouvir e dentro da fala daquele que conversa conosco, que dialoga conosco, retirar elementos com os quais nós possamos argumentar em favor da ideia que se tem. E aqui a ideia que a comunidade defendia era a ideia do amai-vos uns aos outros, do amor fraternal, do sentimento fraternal. Então, Emmanuel está nos dizendo que esse sectarismo, que essa intolerância, que essa visão estreita que muitas vezes a gente tem com relação a determinadas coisas, esse sectarismo acabou atravancando, né? Acabou paralisando por um determinado tempo a caminhada do cristianismo. Esse sectarismo torna-se um grande empecilho, né? Um grande escolho na caminhada do cristianismo. E ele não ocorre de maneira desinteressada. Especialmente dentro do cristianismo e particularmente no catolicismo, o sectarismo ele não ocorre de maneira desinteressada. Há um interesse por trás disso. Na obra Emmanuel, na página 35 do livro, pelo menos da edição que eu tenho, na obra Emmanuel, a gente compreende que por trás de todo sectarismo, por trás de todo sectarismo há um outro interesse. Há interesses outros ali por trás. E o Emmanuel diz que depois do advento de Roma e da oficialização do catolicismo, o cristianismo permaneceu encarcerado pelo poder humano, passando por inúmeras reformas, perdendo a simplicidade encantadora das suas origens. Muitas vezes o sectarismo ele tem uma intenção política, ele tem uma intenção de poder, de se manter no poder. Ele não é neutro, nenhum sectarismo é neutro. Então, o Emmanuel diz que em decorrência mesmo desse sentimento de sectarismo e devido à politização da religião, particularmente depois do advento de Roma, do papado, né, depois desse processo de oficialização do catolicismo, o próprio cristianismo perdeu a pureza das suas origens. Porque até então, até antes de todo o advento do catolicismo ter se transformado em religião oficial em Roma, ele vivia das suas pregações puras e simples ao ar livre, nas catatumbas dos cemitérios, nas casas do caminho, como fez Pedro, como fez Maria. Então ele vivia da simplicidade,
sem rituais, sem dogmas, apenas da explanação, da discussão e da compreensão do Evangelho de Jesus. Então, há por trás desse sectarismo todo, e o sectarismo traz também todos os rituais e dogmas, há por trás de tudo isso, obviamente, um interesse muito maior, que não é neutro, né? Então, a gente tem aqui uma figura, o Emmanuel apresenta no livro que leva o nome dele, uma figura do sectarismo, do círculo estreito das igrejas terrestres. Para a gente ter uma ideia, como é que foi construído esse sectarismo? Porque a gente tem a divisão, é só a gente observar, olha, a gente tem a Canção Nova, dentro da própria Igreja Católica tem a Canção Nova, aí a gente tem o Shalom, aí a gente tem lá dentro ainda a Renovação Carismática, e aí dentro do próprio cristianismo a gente ainda tem o protestanismo, tem a Igreja Católica Ortodoxa, porque a gente tem a romana e tem a ortodoxa, então a gente tem uma série de divisões que se dão em decorrência do sectarismo, dos dogmatismos, dos interesses humanos, dos interesses políticos e humanos, que são efêmeros e passageiros. Então, esse sectarismo, ele quase anula do cristianismo esse sentimento de fraternidade ensinada, esse sentimento de fraternidade ensinado pelo Cristo de Deus. Por isso, Emmanuel diz assim, ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, gente, olha só isso aqui que o Emmanuel está dizendo. Ele está dizendo que há um plano de Deus para a renovação do mundo. Que plano é esse, Adriana? As manifestações espirituais que nós assistimos desde o advento das mesas girantes com Kardec, ainda na França, em 1850, 1853, 1854, quando começaram ali na metade do século XIX as primeiras manifestações espirituais. E eu estou falando das primeiras manifestações espirituais vistas assim de uma proporção que a gente não tinha dimensão, porque as manifestações espirituais, elas sempre ocorreram desde que nós somos seres humanos. É só lembrar do Egito, lembrar dos Incas, lembrar dos Maias. Então, ele diz aqui, ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, porque nós já renovamos a mentalidade, nós já renovamos a nossa mentalidade, ou pelo menos deveríamos, desde o advento do Consolador Prometido, desde o advento da doutrina espírita, que nós temos passado pelo processo de renovação da nossa mentalidade. Então ele diz, ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além para que se integrem no campo da fraternidade pura. É porque assim, alguns grupos e algumas pessoas só se prontificam a trabalhar no campo da fraternidade humana, na seara do bem, na seara do amor fraternal, se tiverem provas do além. Acho que esperam assim que Jesus desça e a convoque pessoalmente para que ela possa executar a sua tarefa. O que ele está dizendo é isso. Às vezes nossa ignorância e a falsa ideia que nós temos da própria personalidade nos faz crer que a espiritualidade deveria descer do alto e nos convocar pessoalmente para o trabalho missionário de execução do bem, que é nossa obrigação, é nosso dever. Amar aos outros como a nós mesmos. Emblema da fraternidade universal, fazer aos outros somente aquilo que eu gostaria que os outros me fizessem. Não preciso que nenhum espírito superior desça das altas esferas e venha me convocar para o trabalho que eu sei que é meu dever. Porque existe uma lei de justiça, amor e caridade que diz que eu vou receber conforme a minha semeadura. Eu vou receber de acordo com o que eu vou plantar. Eu vou colher segundo o que eu semear. Então não preciso que ninguém me convoque para o trabalho do bem. Se eu sei que o meu dever é ser bom. Muito bem. E aí o Emmanuel diz assim, a gente fica exigindo, né, grupos e personalidades solicitando fórmulas do além para que se integrem no campo da fraternidade pura.
E ele faz uma pergunta que é muito interessante. O que esperam esses companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros? Olha, gente, ele não está se referindo a qualquer pessoa. Ele está se referindo àquela criatura que nunca teve acesso a um estudo mais aprofundado do cristianismo, do evangelho de Jesus. Ele não está se referindo àquelas comunidades, àquelas individualidades que não tiveram acesso nenhuma, por exemplo, ao conhecimento da doutrina espírita. Ele está falando para nós, espíritas, para nós. Né? É uma conversa assim, tete a tete. Como se Emmanuel dissesse assim, olha, cá entre nós que já conhecemos a doutrina espírita, nós que já tivemos acesso às obras do Kardec, nós que já compreendemos qual é o papel do ser encarnado no planeta Terra, aqui cá entre nós, o que a gente está esperando para ser efetivamente irmãos uns dos outros? O que nós estamos esperando? Que alguém nos convoque para uma missão? A nossa missão foi estabelecida desde o momento que nós decidimos reencarnar. E a missão é muito simples. Saia do planeta Terra melhor do que quando você chegou. Tá dada a missão. Cumpra. A missão é muito simples, gente. Para mim, para você, para qualquer um de nós. Sair daqui melhor do que quando a gente chegou. Retornar para o mundo espiritual com uma bagagem muito melhor. É bom ficar ligado. Nós precisamos voltar para o outro lado com uma bagagem um pouquinho melhor. Esse negócio de ficar só dormindo na quarentena, só comendo e engordando na quarentena, vendo Netflix o dia inteiro, olhando para o YouTube, agarrado no celular, vendo o feed do Facebook, vendo, né, a timeline do seu Instagram. Gente, isso não vai nos proporcionar um retorno muito bom para o mundo espiritual, entendeu? Ah, Adriana, mas eu passo o dia inteirinho vendo palestra. E tá fazendo uso das palestras? Tá empregando as palestras no seu dia a dia, no seu cotidiano? Tá vivendo aquilo que está sendo dito? Aquilo que você está ouvindo? Olha, eu fico muito preocupada. Porque eu sou a pessoa que sou obrigada a ouvir todas as minhas palestras. Né? Eu sou a pessoa obrigada a ouvir todos os meus estudos. Eu não posso mandar alguém ficar no meu lugar e eu vou ali. Não vou ouvir. E como eu sou a primeira pessoa que ouço, porque meus ouvidos é o mais perto da minha boca, eu fico me perguntando, Senhor, meu Deus, tanto de coisa que eu já tenho dito e que eu preciso viver. Eu preciso viver, porque se eu não viver, eu chegar do outro lado, eles vão olhar e vão dizer assim, vai ter alguém que participou de uma palestra minha, aí vem, me encontra, diz, ô Adriana, olha, eu queria muito lhe agradecer, aquela pessoa com aquela luz imensa, brilhando, eu queria tanto, e eu com uma luzinha assim, desse tamanho, queria tanto lhe agradecer, porque eu assisti uma palestra sua, e depois daquela palestra eu transformei a minha vida. Olha, eu mudei tanto a minha vida, eu vivi tudo aquilo que você disse, eu comecei a viver. E aquela luz imensa. E eu que fui só falando, não vivi nada, vou chegar lá com a luzinha assim, quase apagada. Então, me preocupo muito se eu estou vivendo o que eu estou dizendo, entendeu? Porque eu vou ser mais cobrada do que vocês, mas vocês também vão. Presta atenção. Então, toda sexta-feira aí no Pão Nosso, menino, ó, vamos praticar esse negócio. Então, o Emmanuel diz assim, muita gente se esquece de que a solidariedade legítima, ela se ausenta dos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço. Olha, se a gente está num lugar em que só uma pessoa trabalha, só uma pessoa é explorada, só uma pessoa é exigida, só de uma pessoa é arrancado o couro e todos os outros estão ali só para apontar o dedo, para criticar, porque uma das coisas que eu aprendi com a doutrina espírita e com o trabalho espírita, uma das coisas que eu aprendi, que, gente, é muito fácil criticar o que está feito. É muito fácil criticar o que está feito. Sabe, porque tem aquelas criaturas que vão observar uma tarefa só para criticar o que já foi feito. Mas, gente, criticar o que já foi feito é muito bom. Você chega lá, olha, se eu fosse você, não teria feito aquela live daquele jeito, não. Se eu fosse você, teria mudado isso, teria mudado aquilo. Pois é, meu bem, mas por que você não foi fazer se você sabe tão bem o que deve ser feito? Então, criticar, ele diz, olha, onde há a preocupação da crítica, se ausenta a verdadeira solidariedade. E isso é em todo lugar. Vocês já observaram que no trabalho da gente, às vezes, tem gente metendo o dedo o tempo inteiro, criticando? Ah, se eu fosse você, teria feito assim. Por que você não fez desse jeito? A pessoa só vai lá para criticar, ela não te ajuda em nada
mas ela critica. Ele diz, nesses ambientes falta a solidariedade legítima. Instituições notáveis são conduzidas, diz o benfeitor, à perturbação e ao extermínio em vista da ausência do auxílio mútuo no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. O que é compreensão mútua? Leia-se Emmanuel, compreensão mútua. Aliás, auxílio mútuo. O que é auxílio mútuo? Compreensão, trabalho e boa vontade. Você quer verdadeiramente auxiliar? Se você está realmente disposto a auxiliar, você precisa ter boa vontade, compreensão e trabalhar. Servir. Porque às vezes a gente só quer fazer do nosso jeito. Aí tem normas, tem regras, tem uma disciplina, tem uma hierarquia que deve ser obedecida e você não faz. Porque você só faz se for do seu jeito. Então, gente, faltou a boa vontade. Faltou a boa vontade. A gente precisa tomar muito cuidado, porque auxiliar significa compreender. Compreender qual é a estrutura daquele ambiente, compreender qual é o funcionamento daquele local, compreender qual é a hierarquia daquela instituição. Que em todo lugar há hierarquia, até em nossa casa tem a figura do pai, da mãe, do irmão mais velho, do irmão do meio e do irmão caçula. O nosso país tem a presidência da república, que não tá lá essas coisas, mas tudo bem, a gente tem. Tem a presidência da república, tem o senado, tem toda uma estrutura, uma hierarquia até chegar na nossa casa. Na casa espírita também, gente. Na casa espírita também. A gente tem a Federação Espírita Brasileira, a Federação Espírita Piauiense, as uniões distritais e municipais, os centros espíritas. Dentro dos centros espíritas nós temos a direção do centro, os departamentos do centro, as coordenações do centro e todos os seus servidores. E somos todos nós servidores do Cristo. Então ele diz, precisa, para estabelecer auxílio mútuo nesse campo do sentimento fraterno, ter compreensão, trabalho e boa vontade. E aí o Emmanuel pergunta, é falta de assistência quando uma casa fecha, quando um trabalho encerra, quando se extermina uma atividade benemerente no mundo? É falta de assistência? E ele mesmo responde, não. Não é falta de assistência porque ele diz, toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. O que significa dizer que toda obra no bem recebe a assistência de Deus. Toda obra benemérita no bem recebe a assistência dos bons espíritos. Não interessa se ela é católica, se ela é protestante, se ela é espírita, umbandista, daoísta, judia, muçulmana. Se ela é benemérita, se ela é uma atividade no bem, ela recebe a assistência do alto. Ela recebe a assistência de Deus. Toda obra honesta, como ele mesmo diz. O que causa, então, a desarmonia? O que causa a desarmonia é esse sentimento de sectarismo, de separação, de intolerância, porque nós somos todos uma grande família. E aqui o Paulo se aproveita da situação dos Tessalonicenses, por quê? Porque muitos defendiam a vida frouxa, de princípios morais, ligados muito mais ao politeísmo, à adoração dos deuses gregos, do que aquela vida que se apresentava simples, mas com uma conduta moral muito mais disciplinada, que era trazida pelo Evangelho do Cristo. Então eles começaram, muitos deles dentro da mesma comunidade, começaram a se desentender, porque havia ali os partidários da vida, do molde de vida que se levava em Tessalônia, e aqueles que abraçaram verdadeiramente a causa do Cristo. E eles estavam quase fechando a comunidade cristã, estavam quase fechando a igreja por conta das suas dissensões, das críticas e das discussões estéreis. E aqui o Emmanuel se aproveita dessa situação, dessa circunstância, para nos falar de como devemos agir dentro das nossas instituições.
das nossas instituições espíritas, sem o sectarismo, sem as discussões estéreis e inúteis acerca de pontos que já estão estabelecidos. Nós temos um roteiro a seguir, o Evangelho de Jesus. A fraternidade se estabelece no amai-vos uns aos outros. Não tem como discutir isso. É isso. E ele ainda diz para todos nós tomarmos cuidado com a crítica, que é o veneno. Porque quem critica não realiza. E é muito fácil criticar aquilo que já está pronto. Então, ele diz, quando se verifique, quando a gente verificar em nossas casas, em nossas instituições, a invasão da desarmonia nos institutos do bem, quando a gente verificar em nossas casas a invasão da desarmonia, que os agentes humanos acusem a si mesmos. Quando chegar a desarmonia dentro de nossa casa, dentro das nossas casas espíritas, tomemos muito cuidado, porque os culpados disso somos nós mesmos. Porque a espiritualidade sempre nos ampara, como ele mesmo diz aqui, não falta assistência para as obras honestas e generosas. Então, quando a desarmonia entrar em nossa casa espírita, nossa igreja, acusemos a nós mesmos. Os agentes humanos acusem a si mesmos pelo abandono dos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir. O que é que causa a desarmonia? Abandono dos compromissos assumidos e indiferença ao ato de servir. A gente chega na casa espírita só para ser servido. Vocês observaram que tem gente que chega na casa espírita, se senta, é trabalhador da casa, se senta como se fosse um convidado, fica ali, né, ao bel prazer do ambiente, não se preocupa com nada, não se move na direção de servir, de auxiliar, mas quando é para criticar, ele é o primeiro que critica. Elemento e instrumento da desarmonia. Quando isso ocorrer, nós não podemos acusar a espiritualidade amiga, mas a nós mesmos. E que ninguém peça, diz Emmanuel, ninguém peça aos céus determinadas receitas de fraternidade. Nossa casa está em desarmonia, nossa casa está passando por conflitos. Ainda tem gente que tem coragem de dizer assim, é porque eu estou sofrendo um ataque espiritual. Não, gente, deixa eu explicar uma coisa. O espírito inferior, como a gente diz, que não são inferiores, eles são infelizes e ignorantes. Os espíritos infelizes e ignorantes estão lá no canto deles, executando as tarefas deles. Eles não resolvem juntar um bando, uma legião e vir nos atacar. Não é assim não. A gente estende uma antena na cabeça com a raiva, com a crítica, com a inveja, com o ciúme, com o ódio, com a irritabilidade, com a agressividade, abre todas as antenas. Aí o que eles fazem? Eles se sintonizam na mesma conexão e se aproximam da gente. Somos nós que trazemos os espíritos perturbadores, infelizes, ignorantes e doentes para junto de nós, através das nossas antenas espirituais. Eles não saem do cantinho que eles estão para vir nos perturbar. Só se nós abrirmos as brechas. E aí eles invadem, aí não é um ataque, é uma invasão. E é por isso que o Emmanuel utiliza sabiamente a invasão da desarmonia. Porque quando se principia a invasão da desarmonia, significa que nós já começamos, ligamos todas as antenas com a crítica venenosa, com ciúme, com despeito. Então, é bom tomar cuidado. Ele diz que ninguém peça ao céu determinada receita de fraternidade. Que a gente não fique pedindo ao céu, ai meu Deus, como é que eu resolvo? Como é que eu resolvo isso? A gente sabe como é que faz. Porque para se estabelecer harmonia em todos os ambientes é necessário o sentimento fraterno, a fraternidade. E ele diz, essa fórmula sagrada e imutável permanece com todos nós. Sempre esteve conosco desde a vinda de Jesus. Que fórmula é essa? Amai-vos uns aos outros. E aí tem o convite maravilhoso desse sentimento de união. O sentimento da união que irá proporcionar a unificação das nossas instituições, dos nossos sentimentos.
se nós não nos unirmos em fraternidade, deixarmos de apontar o outro, o defeito do outro, servirmos mais de boa vontade, trabalhando e compreendendo, se nós nos estabelecermos para nós essa conduta em nossa vida profissional, em nossa vida familiar, em nossa vida religiosa, nós estaremos vivendo o sentimento da união com Cristo e, consequentemente, estaremos unificando os nossos ideais de um mundo melhor. É maravilhoso. Então, o Emmanuel hoje, o que ele faz? Ele pega a epístola de Paulo, que trata dessa questão dos sentimentos fraternais, por uma questão pontual que ocorria com os tessalonicenses, e transfere isso para a nossa realidade. Para a realidade das nossas vidas como cristãos renovados pela doutrina espírita. Nós não podemos alegar ignorância de jeito nenhum. Nós já temos o conhecimento. O que é que nos resta? Agir. Porque aquele a quem muito foi dado, muito será cobrado. Era isso, nosso estudo de hoje. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Eu tô com saudade de todos vocês, eu tô com saudade dos abraços, eu tô com saudade da casa espírita, eu tô com saudade imensa de tudo, mas esses encontros, eles proporcionam muita alegria para o meu coração. Então, eu queria muito agradecer a todos vocês pela presença de todos vocês aí hoje. Estou vendo que a Ana Guerra tá aí. A Aninha fez um Instagram, não foi, Aninha? Muito bem, Aninha. Ana Guerra fez um Instagram. Muito obrigada pela presença de vocês todos. Muitíssimo obrigada. O George também tá por aí. Muito obrigada, gente. A gente vai fazer a nossa prece final. E se alguém quiser fazer algum comentário, a Sabrina também tá aí. Se alguém quiser, eu acho que a Cristina também tá aí. Se alguém quiser fazer algum comentário, ainda há tempo, depois da prece final, a gente pode responder, tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece. Agradecer especialmente hoje a Paulo e ao Espírito Emmanuel, as mãos abençoadas de Chico Xavier, que nos proporcionam esses momentos de reflexão e de aprendizado. Agradecer a Deus, a Maria de Nazaré, pelas bênçãos recebidas, e rogá-los que derramem sobre nós, sobre nossas casas, sobre os bairros onde moramos, a cidade, o país, o mundo inteiro. Todas as suas luzes, todas as suas energias benditas. Fica conosco, Mestre amado. Fica conosco, permanece conosco, nos intuindo e nos amparando, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muitíssimo obrigada, meus amores. Tenhamos todos nós um excelente dia. Muito obrigada pela presença de vocês. Tá, eu tô vendo que a Anitta, a Serina tá por aí. Muito obrigada. O Pedro Bispo. Ai, Pedro, olha, eu tenho um carinho tão grande por esta criatura. A Kelciane tá perguntando quando voltar à Casa Espírita. Kelciane, meu amor, pela própria orientação da Federação Espírita Brasileira e da Federação Espírita Piauiense, possivelmente as atividades presenciais só retornarão em dezembro, a depender de um documento que a Anvisa do Piauí está organizando juntamente com a FEP para instrução do retorno das atividades presenciais, tá bom? Assim que tudo estiver pronto, nós iremos avisar o retorno. Não se preocupe, vocês serão avisados, serão mantidos avisados aqui pelas redes sociais. Não esqueçam, amanhã, hoje às 19 horas, no Facebook do Chico Xavier de Esperantina, tem uma palestra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Que Deus me ajude, né? E amanhã tem a palestra da Cátia Barabuco, palestra magna do Seminário Saúde e Espiritualidade, que vai ser realizado na página do Facebook. Espero vocês todos lá, tá bom? Minha gratidão, um grande abraço a Margarete, a todos vocês, a Tati Freitas, que tá por aí também, a Helena, muito obrigada. Pedro Bispo, muito, muito obrigada a todos vocês. O George está dizendo aqui, no mundo espiritual existe hierarquia, né? É por merecimento, exatamente, é por merecimento, né? E aqui no planeta Terra, muitas vezes, embora não seja por merecimento, mas é por encargo, né? A pessoa tem a tarefa de cumprir. Se ela não cumpre direito, aí é outra coisa, mas ela recebeu o encargo.
Ai, Kelsiane, muito obrigada. Muito obrigada, querida. A Rita tá por aí, a Thaís também tá por aí, a Rosa Cristina. Muito obrigada, gente. Deixar um beijo especial pro Pedro Bispo, porque ele foi meu professor. Se hoje eu estou aqui nesse lugar, a culpa é dele, entendeu, gente? Foi ele quem me acompanhou durante todo o EJE na Federação Espírita Piauiense. Eu vou ser eternamente grata a essa criatura. Muito obrigada. Um beijo bem grande. Eu ficaria aqui a manhã inteira. Aí eu tenho ali um cachorro para cuidar, a casa para limpar. Tem um monte de coisa para fazer, gente. Ainda tenho que estudar. Um cheiro bem grande em vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço.